trazendo hoje para você mais um capítulo do livro História da Redenção. Capítulo O Poder de Deus é o capítulo 15 que vamos estudar hoje. Mas antes eu vou pedir para você curtir a nossa página, se inscrever no canal, para que todos os dias possamos trazer para você continuidade deste livro tão especial, com mensagens tão importantes para os dias atuais. Hoje, falando o seguinte: muitos anos tinham os filhos de Israel estado em servidão aos egípcios. Apenas umas poucas famílias haviam descido ao Egito. Porém, tinham se tornado numa grande multidão. E sendo circuncidados pela idolatria, muitos deles tinham perdido o conhecimento do verdadeiro Deus e esquecido sua lei. Uniram-se aos egípcios em sua adoração ao sol, lua e estrelas, e também de animais e imagens, obra das mãos de homens. Todas as coisas ao redor dos filhos de Israel rendiam a fazê-lo esquecer o Deus vivo. Mesmo assim, existiam entre os hebreus os que perseveraram o conhecimento do verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Ali afligiam-se por ver seus filhos testemunhando diariamente as abominações do povo idólatra que o cercava, e mesmo tomando parte nelas, curvando-se às divindades egípcias feitas de madeira e pedra, e oferecendo sacrifícios a estes objetos insensíveis. Os fiéis eram afligidos e, na sua agonia, clamavam ao Senhor por livramento do jugo egípcio, que ele os tirasse fora do Egito, para onde pudessem ser livres da idolatria e das corruptoras influências que os circuncidavam. Entretanto, muitos dos hebreus estavam dispostos a permanecer em servidão, de preferência a terem que ir para um novo país e depararem com as dificuldades presentes em tal jornada. Por isso, o Senhor não os livrou pela primeira manifestação de seus sinais e maravilhas diante de Faraó. Deus dirigiu os fatos para mais plenamente desenvolver o espírito tirânico de Faraó e para que pudesse manifestar seu grande poder aos egípcios e também diante de seu povo, a fim de fazê-los ansiosos de deixar o Egito e escolherem o serviço de Deus. Embora muitos dos israelitas se tivessem tornado corrompidos pela idolatria, os fiéis permaneciam firmes, não ocultavam sua fé, mas abertamente confirmavam diante dos egípcios que serviam o único verdadeiro Deus vivo. Repetiam as evidências da existência de Deus e do seu poder desde a criação. Os egípcios tiveram oportunidade de se familiarizar com a fé dos hebreus e seu Deus. Tinham tentado subverter os fiéis adoradores do verdadeiro Deus e estavam aborrecidos porque não tiveram êxito, nem por ameaças, nem por promessas de recompensas, ou por tratamentos cruéis. Os últimos 2 reis que haviam ocupado o trono do Egito tinham sido tiranos e trataram cruelmente os hebreus. Os cidadãos de Israel se esforçaram para encorajar a enfraquecida fé dos israelitas, referindo a promessa feita a Abraão e as palavras proféticas de José pouco antes de morrer, predizendo sua libertação do Egito. Alguns deram ouvidos e creram. Outros contemplavam sua própria triste condição e não tinham esperança. Os egípcios tinham descoberto a expectativa dos filhos de Israel e zombavam de suas esperanças de livramento e falavam desdenhosamente do poder de seu Deus. Apontavam-lhes a sua própria situação como um povo, mera nação de escravos, e insultosamente diziam-lhes: se vosso Deus é justo e misericordioso e tem poder sobre os deuses egípcios, por que não faz de vocês um povo livre? Por que não manifesta sua grandeza e poder, exaltando-vos? Os egípcios, então,
chamavam a atenção dos israelitas para o seu próprio povo, que adorava deuses de sua própria escolha, os quais os israelitas denominavam falsos deuses. Exultavam ao dizer que seus deuses tinham-nos prosperado, dando-lhes alimento, vestuário e grandes riquezas, e que seus deuses também tinham dado aos israelitas nas suas mãos para servi-los, e que tinham poder para oprimir e destruir, a fim de que não fossem um povo. Escarneciam da ideia de que os hebreus seriam libertados da escravidão. Faraó jactava-se de que gostaria de ver Deus livrá-los de suas mãos. Estas palavras destruíram a esperança de muitos dos filhos de Israel. Parecia-lhes que tudo era mesmo como o rei e seus conselheiros tinham dito. Sabiam que eram tratados como escravos e que deviam suportar o grau de opressão que seus feitores e administradores lhes impunham. Seus meninos tinham sido caçados e mortos. Sua própria vida era um fardo, e eles estavam crendo no Deus do céu e adorando-o. Contrastavam então sua condição com a dos egípcios. Estes não criam absolutamente num Deus vivo, que tivesse poder para salvar ou destruir. Alguns deles adoravam ídolos, imagens de madeira e pedra, enquanto outros preferiam adorar o sol, a lua e as estrelas. E mesmo assim esperavam e enriqueciam. E alguns dos hebreus raciocinavam que se Deus estivesse acima de todos os deuses, não os deixaria como escravos numa nação idólatra. Os fiéis servos de Deus entendiam que era por causa de sua infidelidade a Deus, como um povo, e sua disposição de misturar-se com outras nações, sendo assim levados à idolatria, que o Senhor permitiu que o fossem ao Egito. E foi exatamente isso que aconteceu. A idolatria, a busca de outros deuses, a falta de culto a Deus, tudo isso pesou enormemente para o povo ter passado esse tempo inteiro na escravidão. Escolha do povo, não de Deus. Quero deixar claro para você isso. Deus não escolheu isso para o seu povo, mas as circunstâncias da idolatria, da falta de culto, da falta de adoração, da falta de amor, gerou todo esse transtorno. Para você entender o que o pecado faz e vai continuar fazendo na vida daqueles que não aceitam Jesus como Salvador pessoal.